E não faltava mais nada na instituição Igreja Universal do Reino do Macedo. Pastor é preso por importunação e assédio. Um pastor, ele é paciente de uma dentista e tenta assediar essa dentista. Pastor do Macedo, fiquem comigo. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo. Não tá fácil. Não tá fácil. Pessoal, preparou o seu café? Minha avó já dizia: meu filho, você vai ver coisa, você vai ver coisa. Gente, se você não assistiu esse vídeo aqui, ó, por favor, nós reagimos ou reproduzimos o vídeo onde o Davi entrevistou um ex-bispo da Universal. Ele conta sobre gastos da oferta em cassinos, bebida, até a verdinha, se falasse verdinha, né? Falar verdinha pro Macedo ele gosta, porque tem algumas notas de dinheiro que é verde, né? Mas ele fala sobre drogas, mulheres, troca de casais. Assiste lá. Assista lá. Por favor, eu peço para você, assista, tá bom, pessoal? Assista esse vídeo que tá bem interessante. Vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa aqui nesse vídeo. Nós, gente, eu recebi um e-mail, e nós vamos ler este e-mail, mas juntamente com esse e-mail, a gente vai, aqui, ó, juntamente com esse e-mail aqui, a gente vai, eu vou mostrar para vocês alguns vídeos da prisão do pastor e o delegado também falando sobre o pastor, tá bom? Então vamos ler aqui. Eu vou ter que colocar, vou ser obrigado a colocar também aqui no meu celular, tá, gente? Porque tá pequenininho ali e eu não tô conseguindo enxergar direito. Aí mesmo se eu faço isso aqui, ó, ele não vai aumentar muito. Aumentou um pouquinho, mas não aumentou muito. Então, deixa eu achar aqui no meu celular. Tá aqui, ó. Vamos lá. E eu não vou colocar o nome do pastor, tá, pessoal? Porque nem o delegado falou o nome do pastor. Só falou do caso. Então não vou ser eu que vou colocar. Mas o que é o mais interessante? O que é o mais interessante aqui? Interessante aqui é que o Renato Bardoso, ele fez reunião e não tocou no assunto. A pergunta é, será que se esse pastor tivesse roubado dinheiro da instituição ou tivesse feito algo que envolvesse perda financeira para o Macedo, será que ele falaria ou não falaria? Mas vamos lá, vamos ler aqui o e-mail. Marcelo, o pastor fulano fez o que fez e hoje, na aula de pastores, o bispo Renato não falou nada. Nada. Tá vendo? Não falou nada sobre o acontecimento. Mas, se fosse uma denúncia que o pastor estava envolvido em alguma coisa que tivesse dinheiro no meio, ele estaria ou estariam falando forte. Pessoal. Você sabe que você que é pastor, ou você que foi pastor da Universal,
sabe que mexeu no bolso do Macedo, se mexer no bolso do Macedo, acabou. 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 Não se... Você vê que hoje a preocupação, você vê que a Cristiane Cardoso, você está ligado no microfone, tá, peraí. A Cristiane Cardoso, até a própria Crisoca, ela falou, a própria Crisoca falou sobre as esposas entregarem seus maridos, se eles estiverem fazendo alguma coisa. E a gente sabe que isso tem relação exclusiva com o roubo, exclusiva com o pastor desviando recursos da instituição para eles. Por quê? Porque não pode mexer no dinheirinho do Macedo. Não pode tirar o dinheiro de Edir Macedo. Mas a pergunta é, Ângela, por que o Macedo ou o Renato não falou nada sobre a prisão desse pastor, tá? A prisão desse pastor por assédio. Por quê? Se fosse dinheiro, falaria? É a pergunta, tá bom? É a pergunta. Mas vamos lá. Eles só pensam em dinheiro. Marcelo, a aula de pastores foi só falando que o pastor tem que crescer. Tá vendo? O pastor tem que crescer. E quando se fala crescimento na Universal, quando eu sair a palavra crescimento, no contexto que o pastor tem que crescer, o auxiliar tem que crescer, o bispo tem que crescer, nesse contexto é crescimento financeiro, é crescimento de dinheiro, tá bom? É crescimento de dinheiro. Se o pastor não cresce, não é de Deus. Então, se o pastor não cresce, se ele não arrecada bem, se ele não mostra retorno financeiro para o Macedo, ele não é de Deus. Segundo o Macedo, né? Segundo a mente diabólica de Edir Macedo. Não coloquei aqui, esqueci. Mas o pastor que tentou da dentista, ele passa a mão na cabeça para não gerar escândalo por causa do evento do dia 3. Dia 3 de abril, né? Eles estão fingindo que não aconteceu, porque por medo de atrapalhar o evento da família. Deus abençoe. Pessoal. Mas nós não vamos atrapalhar também. Nós vamos somente falar a verdade, tá bom? Nós só vamos mostrar a verdade para quem quer ouvir e quem quer saber a verdade, tá bom? Primeiramente, deixa eu colocar esse videozinho aqui. Deixa eu baixar o volume. Vou botar esse aqui, ó. Isso aqui é o momento da prisão do pastor, tá bom? Momento da prisão. O pastor é preso, suspeito de agarrar e tentar beijar dentista. Em Alagoas. Deixa eu ver, Alagoa Nova. Pessoal. É mole o que é mais? Será que... Deixa eu botar aqui menorzinho um pouquinho. É mole, gente? Ó, ali está o pastor sendo conduzido, ó. Policial civil, provavelmente, está conduzindo o pastor. Eu tenho foto tudo do pastor, tá, pessoal? Tenho foto do pastor, não conheço, não sei quem é, tenho o nome dele, tenho tudo, mas nós vamos ouvir também o delegado falando sobre isso. Provavelmente é o delegado, né? Quem dá entrevista assim é delegado. Eu, como jornalista, e como jornalista não sobre polícia, mas essa questão mesmo de não é jornalista esportivo, trabalha há muitos anos nessa área, sei que quem dá entrevista normalmente é delegado. É o delegado ou
o policial responsável na civil. Né? Vamos lá. Ó, ali está o pastorzinho sendo conduzido. E dá para ver que é uma universal, né, gente? Dá para ver que é uma... Ó, tá vendo ali? Olha. Podia dar o reflexo no carro, né? Mas não deu o reflexo. Deixa eu ver. Não vai aparecer a fachada. Não irá, não apareceu a fachada. Mas vamos ouvir acho que é o delegado. Para mim é o delegado. Eu peguei no Instagram, tá? Eu pego no Instagram isso aqui, essa matéria. Nós vamos colocar aqui. Vamos ver o que foi que aconteceu. Vamos lá, vamos ouvir. Deixa eu baixar o volume um pouquinho aqui para não ficar muito alto. Ó. Na manhã de hoje, dia 18 de março de 2026, a Polícia Civil do Estado da Paraíba... No caso, foi ontem, tá bom? Essa prisão foi ontem. Pastor é preso dentro de igreja por importunação em Alagoas, não é Alagoas Nova, Alagoas Nova. Alagoa. É a Lagoa. Aqui, se for falar Alagoa, é a Lagoa de algum... Alagoa dos Freitas, Alagoa dos... Vamos lá. Através do GTE, homicídios aqui da seccional da cidade de Esperança, prendeu em flagrante delito um homem pelo crime de importunação sexual. Segundo o que foi trazido na investigação e no flagrante, ele era paciente de uma cirurgiã dentista na cidade de Alagoa Nova. Ele já havia... Alagoa Nova mesmo, Alagoa Nova. Realizado com elas várias sessões de tratamento dentário. E desde as últimas sessões que ele havia fazendo, já começava a demonstrar um comportamento estranho. Quando foi no final da tarde, início da noite de ontem... Não sei, né? Vai saber, né? O Macedo tá tendo tanta revelação aí, tanta revelação nas reuniões dos pastores aí que o Macedo tem, que, pelo amor de Deus, vai que o pastor também tive uma revelação. Ela tá gostando de mim. Ela tá me dando mole. Essa mulher tá me dando mole. E daí resolveu partir para cima, né? Vou partir pro abraço. Ele chegou no consultório médico para um tratamento dentário que seria realizado nele. Gente, só um adendo aqui, tá, pessoal? Eu tô aqui, às vezes falando em tom de ironia, mas eu abomino veementemente esse tipo de situação. Tudo quanto é violência, eu abomino. Eu não gosto de violência. Odeio violência. Ainda mais contra a mulher. Ainda mais violência contra a mulher. Tá? Então, vamos lá. E ao terminar o tratamento dentário, ele soltou uma piada inapropriada para a cirurgiã dentista e foi para cima dela. A abraçou forçadamente e também tentou beijá-la. Gente, vai esperar o quê de um pastor que tem um líder que diz que o altar da igreja dele é santo, né? O altar da igreja dele é santo. Aí pega, vai lá, em cima desse altar que ele diz que é santo, ele dá um tapa na bunda da mulher dele e faz gracinha ainda. Independente se é mulher dele ou não, esse dito altar não é santo? Eles falam assim, o altar não deve nada para ninguém. O altar isso, o altar aquilo. Aí chega em cima desse altar, dessa santidade, e faz um gesto obsceno desse, em cima dessa tal de santidade que ele diz que tem esse altar. Né? Mas esperar o quê, pessoal? Esperar o quê? Não tem o que esperar. No momento em que a cirurgiã dentista conseguiu empurrar este indivíduo e conseguiu a ajuda de uma funcionária que trabalha no consultório. Desde ontem que ela se encontrava bastante
abalada emocionalmente e psicologicamente, mas logo hoje, nas primeiras horas da manhã, ela trouxe o fato até a delegacia de polícia. Os investigadores diligenciaram, conseguiram identificar e localizar o homem. Ele estava em uma igreja, da qual ele é pastor, na cidade de Alagoa Nova. Foi dado voz de prisão em flagrante delito a ele, e agora ele está à disposição da justiça e passará por audiência de custódia. Não tem juízo? Não tem juízo? E olha, me sobram adjetivos, mas eu não posso falar. Mas enfim, o Renato fez reunião com os pastores e não tocou no assunto. Só pede para os pastores que tem que crescer. Ou pede não. Ele ordena a seus pastores que tem que crescer financeiramente. Tá aí. O caso do pastor tarado em Alagoa Nova, Igreja Universal do Reino do Macedo. Coloque aí os seus comentários, o que você pensa, o que você acha sobre tudo isso. Tá bom? Até o próximo vídeo.